Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, gente. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Nepsis na Quarentena. Tô aguardando aqui a conexão com o Matheus. Oi, boa tarde. Bem-vindas. Oi, Matheus, tudo bom? Oi, Matheus, tudo bom? Dá pra me Me escutar? escuta? Sim, sim. Tudo bem? Tô escutando, ainda tá meio travado, pô. Tô, É? tua imagem tá Melhorou? travada, não sei por que é, não sei se é na internet. Mas enfim, tô te escutando. Vixe, Vou pra mim tentar tá de fora do Nexus boa. pra ver se melhora, porque tá. Vou E eu tentar tô te ligar mais tarde. escutando. Acho que deve ser aqui desse lado, então. Vou tentar sair aqui rapidinho, pessoal. Tranquilo. Boa tarde, gente. Bem-vindas e bem-vindos, tá? Só aguardando aqui o Matheus. Já nós vamos dar início. Pronto, o Matheus está voltando aqui. Oi, Matheus. Não, aqui tá. Pronto, agora tá conectando. Oi, Matheus, tudo bem? Me escuta agora? Oi, Mona Lisa, tudo ótimo? Ah, que bom, né? Escuto. Então, Eu não consigo ver, mas vamos seguir assim. Pelo menos dá pra escutar. Em tá sem frente. me ver? Você tá sem me ver, é? Tá travando, não. Gente, vocês conseguem ver a minha, o Matheus? Acho que o Matheus não tá me escutando. Tá como se estivesse Boa travando tarde, aqui no tia, meu. tudo bom? Eu tô te vendo aqui. E a galera tá conseguindo nos ver. Enfim, vamos continuar então. Achei que era aqui. O problema achei no celular. Tá bom Então, então. Então vamos posso começar. começar? Então, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas, né? Sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Nepsis na Quarentena, né? Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa conversa Matheus Barbosa da Rocha, né? Matheus, que é ex-membro do Nepsis, né? Trabalhou conosco. Atualmente é doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai conversar aí conosco sobre composições institucionalistas, a cidade em movimento.
né? Matheus, quero te agradecer por ter aceito o convite, né? Pela tua presença aqui, né? Por se disponibilizar a estar aqui conosco, estabelecendo essas trocas. Tenho certeza que você tem muito a contribuir conosco, né? E além disso, quero declarar aqui também o meu orgulho, né, Matheus, que eu conheci na sala de aula, no início de curso, e depois virou professor, meu colega lá na hoje o FDPAR, né? E hoje meu convidado aqui para estar discutindo com a gente, né, composições institucionalistas da Cidade em Movimento. Muito bom te receber, Matheus. É um prazer e uma felicidade, né? E te passo a palavra. Posso começar? Pode sim. Fica à vontade. Eu acho que o Matheus não está me escutando direito. Como eu não estou te vendo, o áudio está. A professora Mona Lisa me apresentou, eu me chamo Matheus, fui do Netflix também, né, como ela comentou, e eu vou tentar falar um pouco devagar, né, eu tenho uma mania de falar um pouco rápido. Quando eu estava ali na sala de aula, os alunos eles me davam esse feedback um pouco desse retorno, para saber se eu estava falando na velocidade do meu pensamento, que nem sempre eles se acompanham, fala pensamento, mas vamos lá. Ei, Matheus, Quando eu não sou tá dando para te professora, escutar. fala sobre. O pessoal tá te falando que não, tá falando que tá bem baixo o teu áudio. Não, tá bom. Eu vou tentar tirar, Mona Lisa, esse fone para ver se o problema é ele, porque. Eu não Tranquilo. tô conseguindo nem te escutar direito. Pronto, para mim ficou bem mais alto agora. Bem melhor. Ficou? Ficou bem O melhor. problema era o fone. Tua imagem apareceu tudo. Era o fone que tava travando. Pronto, ótimo. Então acho que resolvemos. Gente, desculpa, gente, eu sou um juráxico com relação à tecnologia, com relação a mídias digitais, o que é meio irônico, né? Porque, já começando então, a minha imersão um pouco nesses estudos começa com os estudos sobre mídia contemporâneo. Eu entrei na graduação em psicologia em 2012 e assim como eu entrei, eu tinha um interesse muito grande pela questão da história e tal. Em alguma medida, eu já começava a me questionar um pouco sobre a ideia de subjetividade ser uma questão a ser produzida, a ser construída em diferentes cenários, em diferentes contextos. Entretanto, a academia me levou para outros rumos, até mais ou menos na metade do curso, quando eu voltei a me interessar por essas questões, né? Que é quando eu me aproximo da professora Mona Lisa e me aproximo um pouco dessa leitura, na época mais de Guattari, de Deleuze, de Foucault também, pensando um pouco a subjetividade enquanto um mecanismo de produção, né? E nisso acabo me aproximando bastante naquele momento dos estudos sobre o contemporâneo, nos estudos para se pensar os processos de mediatização, a sociedade em rede e etc. E, enfim, isso foi importante para eu compreender naquele momento a ideia de subjetividade e compreender um pouco as questões que me norteavam. Só que, quando eu estava mais ou menos no final do curso, eu comecei a me sentir um pouco movido para estudar o que eu, na época, ainda não sabia denominar aquilo como cidade, como cotidiano. Mas eu comecei a sentir um certo movimento para ser chamado para entender um pouco esse movimento da cidade, esse cenário da cidade que nos circunscrevia, né? Na ocasião, por meio de uma pesquisa também orientada pela professora Mona Lisa, que falava sobre a questão da produção de subjetividade com mulheres lésbicas. E depois eu vou voltar e falar todas essas questões com calma, que só no sentido de me apresentar mesmo. Logo depois, quando eu saio da graduação, eu vou para o mestrado em psicologia, na UFDPA, antiga UFP, e quando eu fui para lá, eu comecei a me adentrar nos estudos da análise institucional e comecei a estudar os povos de terreiro, população que eu estudo até hoje, né?
Depois do mestrado, eu passei um ano na função de professor substituto, também na UFBPA, até que eu pedi desligamento para começar o meu processo de doutoramento na Universidade do Rio Grande do Norte, onde eu passei 10 dias, aí tive que voltar por conta da pandemia, da quarentena. Então, para eu tentar me organizar, que às vezes meu pensamento é um pouco fluido, vai e volta, como nossa fala está dividida em 2 momentos para falar sobre a cidade, sobre a análise institucional, eu vou tentar me organizar mais ou menos dessa forma. Primeiro, falar um pouco sobre a análise institucional, depois sobre a cidade, depois eu falar como, na minha curta experiência na psicologia, eu tenho pensado na interface desses 2 temas, desses 2 conceitos, né? Então, vamos lá. Começar pela análise institucional, talvez para alguns possa ser um pouco meio chato, né? Vou tentar não me debruçar tanto nessas questões históricas, falar minimamente, mas eu acho que é importante, em alguma medida, a gente compreender um pouco como esse movimento epistemológico, teórico, filosófico se constituiu, porque assim a gente entende melhor como assim, a intervenção socioanalítica se produz e fica um pouco mais interessante, né? Mas antes disso, um primeiro ponto que talvez a gente possa começar a falar é sobre a ideia de instituição. No nosso imaginário social, nos nossos contextos, a ideia de instituição, ela sempre nos atravessou. E isso sempre ocorreu em diferentes momentos históricos, né? E várias concepções de instituições vêm norteando o pensamento das ciências sociais, antropológicas, enfim, do pensamento político. E, pelo menos até antes do início dos anos 60, a ideia de instituição estava muito próxima a uma ideia muito enrijecida, muito embrutecida, como se fossem grandes mecanismos estatais, grandes aparelhos, e isso supostamente influenciava na constituição dos sujeitos, né? Estou falando, influenciava nesse momento propositalmente, né? Mas, então, o que eu quero trazer agora nesse momento é que a ideia de instituição, e mesmo quando não se fala de modo direto sobre, usando esse termo, ele esteve presente em diferentes compreensões, e a ideia de que esses mecanismos sociais, políticos, constituiriam na constituição da subjetividade. Por exemplo, apesar de eu não ser nenhum estudioso de Freud, a gente pode, por exemplo, retomar o pensamento da psicanálise para ver, por exemplo, psicologia das massas e análise do ego, ou totem e tabu, por exemplo. Se a gente vê, por exemplo, rapidamente no pensamento do Freud, por mais que ele não fale nesses termos, nesses conceitos, a gente vai ver que, por exemplo, quando ele fala da ideia do pai da roda primitiva, aquele pai das sociedades tribais, primitivas, onde ele poderia ele podia realizar práticas sexuais com as pessoas da tribo, com as mulheres da tribo, e todos deveriam se subjugá-los, deveriam obediência a ele. Quando ele fala sobre essa ideia, ele está tentando trazer um pouco os princípios dessas estruturas sociais que nos circundam, né? Quando ele fala dessa ideia desse pai totêmico, que ele é desbancado pelos seus filhos e substituído esse pai totêmico pela figura de um totem, por uma figura do tabu, por uma figura de suposto... E como uns primórdios das criações das normas sociais. Por que eu trouxe Freud? Apesar dessa fala não ser direcionada ao pensamento psicanalítico, é só para a gente ter um pouco essa noção de que a ideia de elementos sociais que ajudam a produzir a subjetividade, elas estão presentes em diferentes correntes teóricas, em diferentes compreensões filosóficas, né? Se a gente fosse fazer uma entrada por Lévi-Strauss, a gente também veria uma outra forma de leitura social, onde tentava um pouco compreender um pouco como esses elementos sociais constituem alguns aspectos da compreensão das subjetividades, né? Eu trouxe especificamente essa ideia do pensamento da psicanálise porque ele ajuda a gente a entender um pouco o pontapé inicial dos movimentos institucionalistas na França, né? Que é onde o movimento surge e ele emerge, né? Se a gente vê um pouco esse contexto do movimento do institucionalismo, a gente vai primeiro compreender que o que a gente chama de análise institucional são, na realidade, diferentes movimentos, diferentes compreensões
filosóficas, teóricas, que tentaram pensar, cada uma à sua maneira, a ideia de instituição e como esses elementos nos circundam socialmente. A gente vai ver, por exemplo, tem a perspectiva do René Leroy e do Georges Lapassade, tem a esquizoanálise, que já é por outra vertente, de Deleuze e Guattari. Recentemente tem o Gilles Monsiau, que pensa na socioclínica, tentando reatualizar alguns conceitos do Leroy e do Barenblitz. Não, do Leroy e do Lapassade. Temos também a psicoterapia institucional, temos a pedagogia institucional. Então, o que a gente vai ver, o que a gente chama nesse grande termo de institucionalismo ou de análise institucional, na verdade, são diferentes movimentos e que é importante a gente compreender um pouco como eles se constituíram para a gente chegar no Leroy e no Lapassade, que é onde eu vou me deter um pouco mais de cuidado com eles, né? A gente vai falando minimamente, se a gente lembrar das aulas de história, a gente vai lembrar que os anos 60 eles foram bastante tumultuados por uma série de movimentos contraculturais que surgem em diferentes lugares do mundo, e na França não seria diferente. E o que acabou propiciando a eclosão de um pensamento de vanguarda. E o contexto social contribuía muito com esse fenômeno, muito com esse processo, né? Se a gente bem lembrar, a gente vai lembrar que o Partido Comunista Francês, nesse momento, no cenário nacional daquele país, ele tinha bastante destaque por conta do fato do Partido Comunista Francês ter lutado, principalmente na ocupação nazista e tal, naquele momento ser considerado um pensamento, ser considerado as pessoas que compõem aquele partido serem considerados de vanguarda, apesar de que com o tempo eles vão percebendo que o Partido Francês toma algumas decisões meio equivocadas, como no caso das colônias francesas na África, por exemplo. Então, a gente vai entender então que o cenário social de surgimento das vertentes institucionalistas era um cenário politicamente propício para um pensamento mais questionador. A gente pode começar com o caso da psicoterapia institucional, né, que ela, mais ou menos em 1939, o psiquiatra François Tosquer, ele sai da Espanha, do catalão, e vai para a França, e depois de uma experiência com refugiados, ele começa a trabalhar no Hospital São Alban, que a gente conhece bem, e ele começa a criar uma experiência do que posteriormente vai ser chamado de psicoterapia institucional. Ele começa a tentar abrir as portas do então hospital psiquiátrico para a entrada da população campesina que circundava aquele hospital, e principalmente também para a entrada dos surrealistas, para a entrada de diferentes movimentos. E ele começa a tentar, na compreensão dele, fazer uma espécie de democratização da instituição psiquiátrica. Por que é importante eu estou trazendo isso? Para a gente... Vocês vão entender que, à medida que eu for trazendo esses elementos, a gente vai tentando trabalhar e entender como era a noção da intervenção socioanalítica, a intervenção institucionalista, e qual a ideia de instituição que tinha por detrás. Nesse momento, com a psicoterapia institucional, a ideia de instituição era uma ideia muito do local físico. Então, instituição era o espaço físico hospital. Era esse elemento. E a ideia deles democratizar esse espaço seria muito por conta das práticas grupais, das práticas artísticas, das oficinas, mas se resumia a isso. Né? Mas, se a gente for ver no decorrer dos movimentos históricos, a gente vai ver que tiveram outras experiências nesse sentido, com outras vertentes da análise, com outras vertentes do institucionalismo francês. Por exemplo, mais ou menos pós-Segunda Guerra Mundial, nós também tivemos a psicossociologia, onde ela, muito inspirada na ideia de ver algumas relações inconscientes e tal, também, nesse momento, tiveram alguns intelectuais que, por conta do Plano Marshall, saem da Europa e vão para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, nesse momento, havia um forte pensamento grupal, muito na vertente adaptativa, organizacional, é importante isso ficar claro, mas, por exemplo, acaba também surgindo essa outra premissa, que também vê a ideia de instituição e que também vê esses elementos sociais, grupais, que seriam importantes nesse processo social. Né? Mas o que eu quero me deter mais na análise não é nem na psicoterapia institucional e nem na psicossociologia. É na pedagogia institucional, que ela ajuda sobremaneira a gente a compreender um pouco melhor como se dá
depois a análise institucional do René Leroux e do Georges Lapassade. A psicoterapia, a pedagogia institucional, ela surge por Fernando Ori e Raymond de Fonville. Os dois eles começam a tentar pensar em experiências um pouco diferentes do que existia no sistema de educação francês para se pensar alguns métodos educativos. Só que logo no começo, as ideias desses dois fundadores, elas começaram a divergir muito e logo de imediato começaram a surgir duas vertentes. Uma vertente do grupo educacional terapêutico, que via a educação de uma forma, que eu vou já falar, e outro grupo, que eles se auto-intitulavam Grupo de Pedagogia Institucional. Esse primeiro grupo, a ideia deles de revolucionar a educação seria muito por conta dos processos inconscientes que seriam trabalhados na sala de aula, muito com crianças com problemas psíquicos, como eles chamavam. Então, nessa perspectiva, as práticas grupais eram muito importantes. Enquanto, do outro lado, a gente tinha um grupo de pedagogia institucional. Esse grupo acreditava muito na ideia de trabalhar por meio da autogestão escolar, ou seja, professores, educadores, alunos, pais, participavam muito de um conselho escolar. Só que não era um conselho meramente ilustrativo, eles realmente questionavam muito dos elementos que estavam postos, inclusive os conteúdos que eram postos para os alunos, inclusive os horários pré-estabelecidos. Então, aqui a gente já percebe que há uma evolução da ideia de instituição, porque eles começam a se questionar também, muito forte, principalmente esse segundo grupo da pedagogia institucional, se realmente era efetivo e mudar a instituição física, o estabelecimento físico, o espaço, escola, e não me questionar dos elementos sociais que me circundam. Então, era nesse ponto aí que eu quero chegar. Porque quando o Leroux e Lapassade escrevem Chaves da Sociologia, para eles pensarem no que posteriormente vai ser a intervenção socioanalítica, essa inspiração e essa ideia vai ser muito importante, algum desses questionamentos, alguma dessas ideias, dessas práticas grupais que eu falei de modo bem breve nessas premissas teóricas anteriores, e principalmente também essa ideia da pedagogia institucional, da autoanálise, da autogestão, e também de perceber um pouco se valia a pena a gente se questionar e mudar a instituição interior e não ver os elementos posteriores. Então, tá dando para entender? Tá dando para escutar sim, direitinho? Tá ótimo, Matheus. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, quando o Leroux e o Lapassade, eles pensam nos seus conceitos, muitos dos elementos já estavam postos, como a gente vai ver, por exemplo, a ideia de instituição, de instituído, de instituinte, de autoanálise, de autogestão. Todos esses elementos, alguns desses elementos já estavam meio que não consolidados, mas que outros autores já tinham pensado sobre isso. Mas eles também trazem questões que eles são próprias, como a questão do processo de institucionalização. Então, quando o Leroux e o Lapassade eles começam primeiro eles trazem a ideia de instituição, que é rompendo um pouco com essa ideia da gente pensar a instituição enquanto um espaço físico, que é uma coisa que a gente costuma pensar no dia a dia. Por exemplo, a instituição escola, a instituição hospital. Eles começam a dizer, opa, na verdade, o que é instituição? É um conjunto de lógicas, é um conjunto de regramentos, é um conjunto de elementos sociais que nos circundam em diferentes instâncias e que nos ajuda a constituir enquanto sujeito. Então, a educação é uma instituição. Por quê? Porque ela tem um conjunto de regramentos, um conjunto de elementos sociais que a compõem. A mídia, também, a gente pode considerar ela uma grande instituição, porque também tem outros elementos sociais que nos ajudam, que regram a sociedade, que nos ajudam a constituir enquanto sujeitos e ajudam a organizar-nos socialmente. Então, eles começam a dizer primeiro isso. Opa, a ideia de instituição é uma ideia de estar ligada à questão das normas, dos regimentos, do que está posto socialmente. Não necessariamente se refere a um espaço físico. Espaço físico esse que eles vão chamar de estabelecimento. Então, isso é muito importante. E eles começam, então, a falar
sobre essa ideia de instituição. E paralelo à ideia dessa instituição, a instituição, como algumas correntes da sociologia, alguns pensamentos filosóficos anteriores vão dizer, não é uma estrutura rígida e fechada. Ela tem um movimento de constituição, né? Que é um movimento que a gente conhece bem de instituído, instituinte, e o processo de institucionalização, que é como essa instituição ela se produz, né? Então, também tem esse processo de composição das instituições. Então, por mais que às vezes possa parecer didático, é também importante a gente compreender um pouco essas nuances, por exemplo, de às vezes não cair na lógica da moralização. Por exemplo, muitas vezes o que surge, que emerge socialmente no instituinte, pode ser processos totalmente prejudiciais socialmente, como a ideia dos movimentos ultradireitistas que surgiram de uns anos para cá, ou que sempre existiram e ganharam força, por exemplo, como, por exemplo, o golpe jurídico parlamentar de 2016, tudo isso poderiam ser movimentos instituintes, mas Ei, não necessariamente Matheus, deu uma travadinha aqui. Tu pode repetir, por favor? Posso sim. O que eu estava dizendo... Essa última parte, quando você estava falando... Opa. Do instituído, instituinte, travada. né? Pronto. Tá Voltou? voltando. Você já tinha passado... depois que você nos convidou a repensar a instituição, né? Definindo o que é instituição, e aí começou a discutir isso. Aí eu entendi até a parte que você falou da mídia, né? Como instituição. E aí depois começou a travar. Bastante, então. Tá bom, então volto. Então, o que eu quis dizer é que as instituições são essa espécie de regramentos sociais. A mídia é uma instituição, a saúde é uma instituição, a religião é uma instituição, por essa série de elementos que nos organizam socialmente. Não tá dando certo não, Analisa? Tá travando um pouquinho, mas tá dando. Eu acho que a minha internet, Carla tá dizendo. Eu vou tentar falar também mais devagar, porque às vezes também posso falar muito rápido e aí a fala já chega na internet cortando, né? Vou tentar não policiar também na velocidade. Pronto, agora ficou de boa. Ficou? É a minha mesmo, então, que a galera tá dizendo que tá ok. Pode prosseguir, que eu vou desligar aqui a internet das outras coisas. Pode seguir, agora eu tô te entendendo. E eu tô tirando aqui a internet do iPad e do computador. Pode seguir. Então, enfim, para a gente começar, então, a gente entender um pouco esse pensamento do Leroy, do Lapasade, essa ideia de instituição enquanto regimentos sociais que nos organizam, ela é muito importante, né? Então, só que a instituição, como eu falei anteriormente, ela é produzida por esses movimentos sociais, do que está posto e do que emerge, né? Que está posto o instituído e a questão do instituinte também. Só que, como eu estava falando anteriormente, às vezes quando a gente começa a enveredar nesses estudos bem iniciais de idade, quando a gente está nos primeiros períodos, a gente tem uma ideia de, às vezes, cair demonizando. Por exemplo, o que está instituído é ruim, a gente precisa causar essas movimentações instituintes. E a ideia não é muito essa. Então, até fazendo essa associação, por exemplo, com os movimentos ultradireitistas, né, que para alguns emergiram agora, para outros sempre existiram, agora ganharam força, ou para outros agora que ganharam visibilidade, mas enfim, né. Por exemplo, a gente pode pensar no golpe jurídico parlamentar de 2016. Foi um movimento instituinte que surgiu, mas não necessariamente isso foi uma coisa boa, né? Então, essa ideia do instituinte, instituído, instituição, processo de institucionalização, são os primeiros elementos para a gente compreender esse pensamento institucional francês, né? Outra ideia que acaba surgindo, não acaba surgindo, mas que eles resgatam nessa compreensão é a ideia de que estava bastante próxima da pedagogia institucional, por isso que eu falei dela anteriormente, que é a ideia da autoanálise e da autogestão. Da autoanálise e da autogestão dos coletivos sociais. Uma ideia de tentar botar em sua última potência a ideia da democratização. E isso é muito interessante, é muito importante, porque é uma autoanálise e uma autogestão que não se resume apenas à ideia de facilitar os processos grupais, mas é muito do grupo começar a perceber, a discutir e entender como também as instituições que o circunscrevem, as instituições sociais que circunscrevem o seu cenário, o seu contexto.
Por exemplo, quando eu fiz a minha... Vou já falar mais com mais calma sobre algumas experiências em análise institucional, mas, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, em algum momento ela versava sobre as práticas de cuidado em saúde em terreiros de Umbanda e como a estratégia de saúde da família poderia dialogar com esses espaços, com esses cenários de sacralidade. Então, a ideia dessa dissertação foi muito uma interface entre esses dois cenários. Em determinado momento, eu fiz algumas rodas de conversa, oficinas com as equipes de saúde da família. Nessa roda de conversa, então, a ideia era compreender como eles ofertavam cuidado aos povos de terreiro que estavam em seus territórios de abrangência. E quando tinha essas rodas, então, qual era a proposta? Eles entenderem quais instituições eles refletirem sobre as suas práticas, mas também não terminarem nisso. Eles compreenderem algumas instituições que os atravessavam, a questão, por exemplo, da intolerância, a questão da saúde mental, a questão das práticas integrativas. Então, a ideia era esse movimento de perceber essas questões. E também não é uma ideia muito do analista institucional chegar, como se fosse saber, com a ideia de um pesquisador esclarecido que vai trazer essa verdade. Não. É um processo de composição coletiva, de compreender um pouco esses movimentos. Mas eu vou falar mais sobre essas questões dessas experiências adiante. Então, enfim, falei sobre essa ideia da instituição, que é importante para a gente compreender a análise institucional, falei dessa ideia da autoanálise e da autogestão, e tem outra ideia que também é muito importante, que talvez é a primordial, que é a ideia da implicação, a ideia do pesquisador implicado, a ideia de que a análise institucional não trabalha com a neutralidade científica. Isso se dá muito pelo contexto em que a análise institucional surge. Como eu falei agora há pouco, ela surge muito no contexto da França dos anos 60 e tal, um contexto de bastante efervescência. Então, ela é um pensamento que instiga essa militância, que instiga esse pensamento mais crítico. E, então, a ideia da implicação é uma ideia muito importante. E, até por conta disso, a análise de implicação é um momento primordial na premissa da análise institucional de René Leroux e Georges Lapassade. A gente compreender um pouco também, enquanto pesquisadores, enquanto parceiros que compõem com determinados coletivos, com determinados campos, compreender um pouco quais as instituições nos atravessam. Uma analogia que eu gosto de usar para a gente compreender um pouco essa ideia da análise de implicação é a gente fazer uma associação com aquele documentário do Lixo Extraordinário, do Vic Muniz. Logo no começo, ele vai... Eu não lembro se é no começo ou no final, mas acho que é no começo. Ele vai fazer uma analogia, ele vai explicar um pouco como é que a gente analisa uma obra de arte, que ele vai dizer, opa, para a gente ver uma obra de arte, a gente precisa ver a obra toda, ver a dimensão do todo, se afastar, se a obra é muito grande, a gente precisa se afastar um pouco e ver toda aquela dimensão. Mas se a gente se afasta muito, a gente começa a perder os detalhes, a beleza daquela obra. Então a gente precisa se aproximar e ver os detalhes, ver as fissuras, ver a prensa, ver como a força com que o pintor utilizou naquelas coisas, ele pode ser utilizado um pouco mais força, um pouco menos, ver como é que as cores são compostas e tal. E a gente fica, então, nesse movimento, na análise da obra de arte, em se aproximar e se afastar. Então, com a análise institucional e com a análise de implicação, é muito esse movimento. A gente vê, perceber e compreender essas instituições que nos circunscrevem, mas também estar em contato com esse campo. Se a gente se afasta demais, a gente acaba caindo na ideia da neutralidade. Mas, às vezes, a gente está compondo tanto com os nossos parceiros de pesquisa que, às vezes, algumas questões nos turvam a visão, como fumaça. E é isso que eles vão chamar de sobreimplicação. Então, por isso que, nesse momento, a ideia da análise de implicação é importante. Então, por isso, quando a gente trabalha com análise institucional, o diário de campo ele é muito importante, não só por uma questão de registro de dados, mas por uma questão que é o momento onde a gente para, senta e começa a refletir sobre o que de fato aconteceu no campo. Né? Então, enfim, eu queria fazer essas contextualizações que eu acho que é importante para a gente compreender a análise institucional, né, do Leroux e do Lapassade. Essas ideias, elas, como eu falei anteriormente, além de uma perspectiva teórica, metodológica, perspectiva teórica, epistemológica, ela também é uma premissa metodológica, ou seja, o René Leroux
principalmente, até mais do que o La Passade, ele começa a estruturar muito uma espécie de... Não sei se eu poderia chamar de passo a passo, mas ele começa a estruturar o que ele chamaria de intervenção socioanalítica, o que ele organizaria, estruturaria como se deveria atuar nas instituições que o circundavam. Só que e essa ideia estava muito ligada com essa questão como eu falei, da autoanálise, da autogestão, mas não se resume só a isso. Antes de eu falar um pouco quais seriam esses passos, é importante a gente compreender que essas intervenções que o Rony Louvot fazia, ele era solicitado a elas e eram intervenções de curto prazo. Né? E quando ele começa a tentar botar em prática esses pensamentos, esses conceitos, ele tenta organizar meio sistematicamente, às vezes acho que até demais, eu já vou falar sobre isso, mas ele tenta sistematizar um pouco como seria essa intervenção socioanalítica, que ele chama. Então, o primeiro passo que ele vai chamar é a análise de encomenda e a análise da demanda. Como é que acontecia lá na França? Ele era solicitado para fazer determinado trabalho, a pessoa que o contratava tinha um objetivo X, que isso era a encomenda, só que à medida quando ele ia compondo o trabalho, ele percebia que não necessariamente aquilo que era encomendado a ele era aquilo que ele deveria trabalhar. É que surgia a questão da demanda. Só que aí a gente começa já a ver algumas entraves quando a gente começa a pensar nesse elemento da análise institucional, porque aqui muitas vezes a gente não é solicitado a trabalhar com os coletivos, a gente que acaba fazendo esse movimento. Mas nem por isso eles deixam de aparecer. E às vezes aparecem questões assim, muito interessantes. Né? Por exemplo, muitas vezes surgem diferentes encomendas a depender do cenário, a depender do contexto. Por exemplo, eu lembro quando eu terminei o mestrado, a coordenação da residência me convidou para ministrar uma disciplina sobre cuidado, por exemplo. A encomenda era uma encomenda bem assim, a disciplina sobre cuidado, é isso e aquilo. Só que quando eu chego com os residentes, logo de imediato eu percebi que a ideia que estava por detrás da encomenda que eles me solicitavam era outra, que era a respeito de, por exemplo, de ser mais um espaço de análise reflexiva das suas intervenções e, a partir disso, pensar os elementos teóricos do que uma disciplina dos moldes tradicionais, por exemplo. Também, quando teve o momento da dissertação do mestrado, por exemplo, também, em algum momento, também, quando eu fiz a análise da implicação, comecei a ver diferentes encomendas que estavam em jogo. Por exemplo, de um lado tinha a encomenda da universidade, que era eu fazer a pesquisa do mestrado. Do outro lado tinha a encomenda das lideranças religiosas, que era não chegar como um pesquisador colonizador, só chegar, apropriar o conhecimento e ir embora. Para além disso, também tinha uma encomenda de ordem religiosa, que era a questão de que, como eu estava entrando no espaço sagrado, eu precisava Eu não precisava, também era uma encomenda de parte minha, de eu não chegar com essa atitude muito de imperialista, então me passar a experienciar de fato as práticas religiosas, as práticas sagradas. Então, a gente começa a ver que, a depender do cenário, a depender do contexto, existem diferentes encomendas que estão em jogo. Por exemplo, uma colega minha, por exemplo, ela fez um momento uma pesquisa no CAPES que ela trabalhava, um CAPES de pequeno porte, não sei se ela está aqui assistindo, a Maíra. E aí, enfim, por exemplo, ela acabou percebendo essas diferentes encomendas quando ela foi fazendo a intervenção socioanalítica dela. Do lado tinha a encomenda dela por parte da Secretaria Municipal de Saúde, porque ela era psicóloga contratada do CAPES. Por outro lado, tinha a encomenda dos profissionais, que era dela exercer as funções dela de psicóloga, tinha a encomenda da universidade com relação à pesquisa do mestrado, tinha a encomenda dela própria, dela exercer essas duas funções. Então, a gente começa um pouco a perceber que, por mais que essa intervenção socioanalítica tenha surgido no contexto francês, e pensada com um cenário de intervenções a curto prazo, quando a gente chega no cenário brasileiro, algumas situações são feitas, mas esses conceitos eles ainda ganham um pouco de sentido. Né? Então, esse seria o primeiro passo da intervenção socioanalítica.
logo depois entraria aquele elemento que eu falei anteriormente, da autoanálise e da autogestão. Muito pensando na ideia desse momento não se resumir a uma prática grupalista, mas compreender que esse momento é o momento da gente tentar entender um pouco as instituições que atravessam aqueles sujeitos, aqueles cenários, aqueles contextos, e muito a partir da composição coletiva. Então, construída junto com os sujeitos essas questões. Então, esses são elementos bastante importantes na intervenção com os coletivos sociais. Enfim, talvez eu tenha sido um pouco teórico demais, mas eu achava que era importante, antes de falar sobre a questão da cidade, a gente entender um pouco esse panorama dessa questão da análise institucional, né, dessas composições institucionalistas. Esse nome está aí com um joguinho de palavras, né? Muito pensando que, primeiramente, a análise institucional trabalha longe da ideia de neutralidade, então a gente se posiciona teoricamente a partir de posicionalidades, e muito também pensando que quando esse pensamento da análise institucional chega no Brasil, ele é composto com outras perspectivas teóricas, epistemológicas, que lhe são não semelhantes, mas que estão próximas, como, por exemplo, tem muitos pesquisadores que trabalham muito com alguns autores que são mais da esquizoanálise, mas também trabalham com Loroux e Lappassade, por exemplo. Então, esse nome, composições institucionalistas, ele entra, então, por conta disso. E, então, fiz toda essa explicação para falar da análise institucional, para começar a falar que, quando eu entrei nessa questão de estudar análise institucional no mestrado, eu comecei a querer analisar a questão da cidade por esse prisma, por esse olhar. Só que esse conceito, essa expressão cidade, ela não demorou a aparecer, ela foi uma expressão que ela foi aparecendo aos poucos. Eu demorei a entender esse conceito, essa apreensão, né? Quando eu estava no mestrado, como eu falei, eu fiz minha pesquisa, o objeto dela foi essas interações, essas interfaces entre serviços de saúde, mais especificamente a estratégia de saúde da família, e terreiros de Umbanda. Então, como foi que ela se organizou? A pesquisa ela aconteceu em 3 terreiros de Umbanda da cidade de Parnaíba, e, paralelamente, eu também entrava em interface com as 3 equipes de saúde da família que estavam localizadas nesses territórios onde os terreiros estavam localizados. Então, a pesquisa ela aconteceu muito nessa interface, tentando compreender, dialogar muito com esses atores sociais e entender como é que essa interface ela poderia ser pensada, ela poderia ser tecida, já que muitas vezes as pessoas que frequentavam o espaço sagrado também estavam nas equipes de saúde da família durante o dia. E às vezes aconteciam coisas interessantes. Por exemplo, às vezes acontecia da mãe de santo conhecer mais as gestantes da comunidade do que, por exemplo, a enfermeira que estava lá localizada. Então, a pesquisa ela dialogou muito sobre essa questão das interfaces, e muito utilizando como premissa teórica, metodológica, epistemológica, a análise institucional do René Loroux e do Jorge Lappassade. Só que, quando eu estava fazendo a pesquisa, uma questão atravessava esse estudo, e na época eu ainda não sabia direito o que era. Como a gente sabe, os povos de terreiro são povos e comunidades tradicionais. E eu lembro, quando eu estava no mestrado, tinha outra colega que também estudava os povos e comunidades tradicionais. Só que eu sentia que tinha alguma coisa, na época eu achava alguma coisa de errado com a maneira como a pesquisa estava acontecendo. Eu pensava, a colega estudava as quebradeiras de coco, e ela conseguia ver vários dos elementos das comunidades tradicionais. E às vezes eu pensava, meu Deus do céu, mas tem alguma coisa errada. A questão da comunidade ela não está totalmente presente, a questão do território não está totalmente presente. Às vezes, no terreiro tem gente que é do Buriti, tem gente que é do bairro A, bairro X, bairro Z, tem gente que aparece uma vez. E isso naquele momento, estava me incomodando. E eu demorei a perceber que, na verdade, esse incômodo que eu estava vendo era a ideia da cidade, das suas composições, da sua complexidade, atravessando e circunscrevendo aquele meu objeto. Eu passei a ter uma clareza, apesar de eu ter tentado esboçar minimamente isso na dissertação, essa ideia, eu só comecei a ter clareza disso quando eu entro como professor substituto na Universidade Federal do Piauí, e principalmente quando eu comecei a dar aula no turismo, que eu comecei a pensar um pouco sobre essa categoria da cidade. E aí eu comecei a perceber, opa, então na verdade a cidade ela tem um ritmo próprio, ela tem uma composição própria, ela tem suas cores,
seus sabores, suas texturas, seus movimentos. Então, foi aí que eu comecei a perceber, opa, então tem esse analisador que estava circunscrevendo aquele trabalho naquele momento, que era a ideia da urbanidade, de compreender, opa, como é que esses territórios, esses espaços sagrados, eles são atravessados por esse analisador, que é o analisador da cidade. E aí, nesse momento, alguns autores me ajudaram muito a pensar a cidade. Né? Por exemplo, nesse momento, o Milton Santos ele acabou me ajudando muito a pensar a cidade, quando ele falava sobre a questão dos espaços opacos, dos espaços luminosos. Né? A gente pensar nesse conceito. Às vezes, quando eu explico, eu acabo sendo didático demais e eu acabo, às vezes, caindo numa lógica meio dialética, mas antes de eu começar a explicar, não é na lógica dialética que ele propõe esses conceitos, mas quando ele fala da ideia, por exemplo, dos espaços opacos, dos espaços luminosos, é a gente pensar, por exemplo, quando a gente tem uma lanterna e, por exemplo, tenta iluminar um globo e tal. Por exemplo, algumas partes vão sair com incidência maior de luz, outras não vão ficar escuras, mas vão ficar com incidência menor de luz. Se a gente pensar nessa luz como essa lógica capitalística, essa lógica do mercado, essa lógica da competitividade, essa lógica do investimento humano, a gente vai ver que alguns espaços urbanos, eles historicamente têm sido mais lembrados por essa lógica do capital do que outros espaços. Esses espaços onde essa lógica do capital se incide com maior força, ele vai chamar dos espaços luminosos. Enquanto esses espaços que historicamente foram menosprezados, seja por transporte, educação, saúde, infraestrutura, enfim, as favelas e tal, são chamados de espaços opacos. Isso não quer dizer que essa lógica do capital não incida, mas sim que essas conformações acontecem de modo diferente. Outro autor que nesse momento acabou me ajudando a pensar a ideia da cidade foi o Luiz Antônio Batista, quando ele pensa a partir muito de uma lógica poética, muito tentando... Às vezes eu acho que tipo, essa poesia que ele carrega nas palavras me acabou tentando transformar o meu olhar para eu ver essa cidade com outros olhos. E essa transformação no olhar, ela foi um movimento interessante, que à medida que eu transformava esse olhar, eu comecei um pouco a solicitar isso dos alunos nas disciplinas. Então, começou-se a ser um movimento comum eu tentar trabalhar nas disciplinas, sempre levando em conta a particularidade, solicitar, tipo, às vezes no terceiro terço da disciplina, que esses alunos começassem a experienciar e habitar a cidade. Então, por exemplo, quando isso aconteceu no turismo, fui muito pensando e trazendo a solicitação. Opa, vamos tentar conhecer essa cidade, mas essa cidade para além dos cartões postais, essa cidade além dos pontos que historicamente são mais lembrados sobre a cidade. Tentar compor e olhar essa cidade com outros olhos. Na psicologia, isso também acabava acontecendo na disciplina de grupos, muito solicitando eles a verem esses diferentes grupos que compõem a cidade. E na administração também acontecia, eles tentando ver essa questão da cidade, mas muito pela lógica do trabalho. E isso acabou sendo movimentos bem interessantes, porque, enfim, sou natural de Parnaíba, vivo 26 anos na cidade, mas eu comecei a ver coisas sobre a cidade que eu não conhecia. Por exemplo, os alunos me apresentaram muitas coisas interessantes, como associações de artesãos, associações de surdos e tal. Então, só nesse meu tempo, eu descobri bastante coisas interessantes. Eu até anotei aqui, hoje de manhã eu estava fazendo esse trabalho de tentar lembrar o que eu, durante esses 2 semestres que eu tive como substituto, esses diferentes coletivos que foram mapeados, conhecidos por esses alunos, né? Eu vou aqui para o lado que não tem como eu lembrar. Mercado da Caramuru, os mercados, as comunidades em situação de vulnerabilidade social, as comunidades otaku, os artistas, os vendedores ambulantes, a população desabrigada, os pescadores, os caranguejeiros, alguns coletivos LGBTs, institutos de preservação ambiental, terreiros de umbanda, coletivo de mulheres cientistas, associação de surdos, coletivo de mulheres feministas, associação de artesãos, a questão da drogadição também aparecia muito, e no campo da administração, tanto alguns coletivos de trabalhadores como empresas que estavam ligadas a essa lógica do capital. Então, nesse momento, foi bastante importante essa experiência, que eu comecei, então, a perceber, opa, então,
a cidade ela não só tem elementos que eles são próprios, ela tem modos de vida que eles são bastante peculiares. Então comecei a perceber que, na verdade, o que eu vim estudando desde o TCC e continuei estudando mestrado, que agora estou no doutorado, na verdade, eram esses modos de vida urbanos, esses modos de vida desses restos urbanos que habitavam esses espaços na cidade. Então isso foi bastante interessante. Só que isso começou a me causar algumas reflexões, alguns incômodos naquele momento e que ainda me causam esses incômodos. Como, por exemplo, eu comecei a pensar, opa, como eu trabalhar com essa intervenção socioanalítica, já que ela sempre foi historicamente trabalhada em estabelecimentos, em espaços organizados. Por exemplo, uma escola, no hospital. Dependendo do cenário, dependendo do contexto, muitos desses espaços eles acabam meio que ruindo. Como, por exemplo, como organizar enquanto coletivo, enquanto grupo, por exemplo, populações que vivem de modo nômade. Então, nesse momento eu comecei a perceber um pouco essa necessidade que às vezes a gente tem de torcer alguns elementos, torcer alguns conceitos. Quando eu falo torcer, é de promover drogas, promover transformações. E nesse momento, tipo, a questão da antropologia ela tem me ajudado muito a tentar entender um pouco mais, nesse momento agora que eu estou, a questão do pensamento etnográfico. Tentando ver, por exemplo, como um fazer etnográfico com uma inspiração institucionalista. Quando eu falo isso, não é tentando fazer uma farofa, mas como uma farofa epistemológica, mas pensando, como esse fazer antropológico, esse fazer de tentar experienciar determinadas culturas, determinados coletivos e tal, mas ao mesmo tempo utilizar como premissa epistemológica esses elementos, esses conceitos, como instituição, instituinte, analisador e tal, mas ao mesmo tempo repensando alguma dessas questões da intervenção socioanalítica, que não é que elas não façam sentido, mas que a gente precisa tentar entender um pouco, dependendo do coletivo com que a gente trabalha, alguns desses elementos eles acabam sendo bastante complicados, porque a gente acaba percebendo que na prática a coisa acaba acontecendo de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa então essa questão do cotidiano, aparecem muito esses elementos. E voltando a essa experiência que eu falei com os alunos, eu achava bastante interessante esse movimento, eu gostava muito de fazer, porque eu tentava, nesse momento, fazer uma coisa mais da ordem da arte. Então, eu tentava fazer com que eles trouxessem isso de forma diferente. Então, às vezes era interessante como é que essas questões apareciam, como é que... Eu lembro bastante de um documentário que os alunos do turismo fizeram sobre o mercado, e a maneira como eles filmaram já foi uma maneira interessante, focando muito nas cores, nas texturas, nas vozes que compunham aquele coletivo, mas que também acontecia na psicologia, também acontecia na administração. E também outra experiência que aconteceu durante esse tempo com o Instituto, com relação ao estudo das cidades, foi a parceria que eu fiz, que na verdade a Carla e a Mirella fizeram comigo no semestre passado. Vi que a Carla estava aí, não sei se ela continua, mas enfim, agora fazer uma propagandinha dessa experiência que acabou acontecendo, né, que foram quando a gente dialogava as disciplinas de ambiental, relações de trabalho e ética, muito pensando, não, aí já era para além, né, enquanto nas outras disciplinas eu fazia muito esse processo de mapeamento, nessa a gente tentava instigá-los para pensar não só esse mapear diferentes elementos da cidade a partir de temas que a gente elencava, mas também pensar em possíveis intervenções naquele espaço, naquele território. Então foram momentos que apareceram, que fizeram intervenções bastante interessantes com os pescadores, com os terceirizados, quando fizeram um documentário belíssimo, com a população trans. Então, até a Carla. Então, é muito nesse sentido. Então, todas essas experiências, elas me ajudaram um pouco a pensar, então, essa cidade, ela tem vida própria. Então, esse cotidiano, ele tem elementos que nos possibilitam pensar a partir de elementos que eles são específicos. Então, por isso que acabou que, quando eu construí o título dessa fala, eu coloquei Composições Institucionalistas, a Cidade em Movimento, que é como a gente pensar nessas epistemologias de ordem mais interventiva, nesse objeto que nos escapa da mão, que, por exemplo, se a gente chega na escola, a gente tem uma série de regramentos, a gente tem hora de começar, hora de findar, a gente tem um espaço físico bastante delimitado, mas se a gente vai estudar populações
outras populações, como, por exemplo, se estudar a população em situação de rua, a gente vai ver que muitas dessas questões acabam fugindo. Então, como a gente pensar esses elementos, essas epistemologias que são interessantes, têm algo a contribuir, mas que precisam sofrer algumas dobras quando a gente trabalha para pensar a cidade, para pensar esse cotidiano, né? Essa categoria que o Michel Dissertou vai falar. Então, essas questões me ajudaram muito a pensar e estão me ajudando a ver muito a cidade por esses olhos. Então, Matheus, acho que você traz aí uma fala riquíssima, bastante esclarecedora e didática para a gente em torno da análise institucional, né? Ou como a gente pode aqui chamar, inclusive, de um ponto que você enfatizou, análises institucionais, né? Já que se trata de um movimento plural. E a relação disso com a cidade, né? Acho que sua fala aponta para uma questão muito atual, né, do que nós estamos vivendo hoje em relação a, a esse contexto tanto de pandemia, né, que nos coloca diante de uma série de limitações de usufruto dessa cidade, de trânsito por essa cidade, né, de circular pela cidade em prol de uma causa, né, de manutenção da vida, né, no seu sentido mais no seu sentido mais biológico mesmo, né, de não morrer, né? Como também nos coloca, nos traz o que nós temos assistido nos últimos dias, né? Que é mesmo diante dessa demanda de um distanciamento, de um recolhimento, né, nos nossos espaços privados, para aqueles que têm e que podem, né? Já que a gente sabe que isso passa necessariamente por alguns privilégios, né? Mesmo diante dessa demanda, algumas existências elas estão precisando se afirmar de outros modos, né? Ou seja, outros fatores, outros atravessamentos têm se mostrado aí para essas existências mais letais do que um vírus, né? E aí essas pessoas elas precisam ir às ruas para defender a sua existência, que é o que nós estamos vivenciando, né? Assistindo nesse momento, né? Tanto nos Estados Unidos, com a morte, com o assassinato, não dá para chamar de morte, com o assassinato, né? Que nós vimos recentemente, quanto no Brasil, quando se trata de toda essa luta política e contexto político, né, de um movimento cada vez mais caminhando em direção a um novo golpe, ou a supressão ainda mais intensa dos nossos direitos, a afirmação, né, de causas escusas, fascistas e etc. Né? Então, você traz para a gente pensar uma teoria que serve de instrumento para nos posicionarmos também, né? Já que você fala, eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma implicação. Falar de análise institucional é falar de implicação, não é falar tão somente de elementos teóricos, né? Então, acho que a sua fala traz contribuições riquíssimas, né? Mostra a beleza do trabalho que você tem desempenhado, como nos traz essas contribuições para a gente pensar o contemporâneo, né? Um elemento de atravessamento que você colocou lá no início como seu foco de interesse. E também, essa é uma questão interessante, eu sempre gosto de fazer esse percurso pela história, né? Quando a gente tenta dialogar com essa galera mais positivista, eles falam, por que tu tá perdendo tempo com isso? Mas eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, quando a gente estuda muito essa questão do Maio de 68, muito a composição do institucionalismo, a gente vê que muitas dessas questões, claro que de outros modos, mas que está acontecendo coisas similares, como, por exemplo, o cenário de análise institucional foi muito um cenário de bastante efervescência. E foi um momento que institucionais que não se mostraram neutros. E, Matheus, desculpa te interromper. Nós vamos cair, certo? Nós estamos aqui com 28 segundos. Eu vou interromper e a gente volta para retomar essa discussão, pode ser? Pode. Então a gente volta, gente. Só o tempo de reiniciar essa live.